Pessoal, eu peço a atenção de todos agora, e quem puder compartilhar esse vídeo, fica à vontade. Se você tiver acesso ao pacote de vídeos privado meu, esse vídeo é para você, tá? Não foi à toa e nem por acaso que este avião caiu, não foi uma coincidência e também não foi uma espécie de ocasião mera do destino. O que aconteceu é que dentro dos 61 passageiros, 15 deles eram médicos, especializados em oncologia, né? E também infectologia, vários epidemiologistas e também pneumologistas, ok? Dos 15 médicos, 7 eram especialistas em sequenciamento genético de se isolar vírus com alto teor infeccioso, com patógenos altamente contagiosos e que já foram premiados, ok? Eu tive as informações através do próprio Conselho Federal de Medicina, que publicou essas informações, né, no Paraná, e o Conselho Regional de Medicina do Paraná, que é de domínio público já. Eles estavam indo para uma conferência de oncologia, né, em São Paulo, que duraria cerca de 6 dias. É interessante que alguns desses médicos foram proibidos. Batistella, vice-presidente do CRM Paraná. Infelizmente a gente teve uma notícia muito triste com a queda do avião com colegas indo de Cascavel para São Paulo, né? São poucas as informações, o CRM Paraná já deixa aqui suas condolências. Nós estamos tentando ajudar as famílias no que for possível, tentando ter mais informações sobre o acidente, mas fato é que cerca de 15 médicos perderam sua vida nesse voo. Então que Deus conforte o coração de todos que estão sofrendo nesse momento. Proibidos em 2022 de ingressar o Comitê de Organização Mundial da Saúde para poder apresentar os seus relatórios, as suas análises de dados, provando que conseguiram sequenciar toda a estrutura genômica viral do vírus Covid no Brasil e isolar as principais cepas altamente contagiosas e com proteínas infecciosas altamente agressivas. Inclusive nas academias médicas do mundo inteiro eles foram premiados. A OMS rejeitou os relatórios e as preliminares das análises justamente por não estar ou não conterem os dados que sejam concretos para identificar ali o padrão de isolamento. Então é muito curioso que o ano passado, em 2023, esses determinados médicos que combatiam, né, as academias de cientistas, analistas e infectologistas comandado pelo OMS, dizendo que criaram um vírus de laboratório para poder se espalhar pelo ar e se ramificar pelo mundo inteiro para gerar um grande genocídio, né? Por questões de segurança, esses médicos se afastaram da OMS e não ingressaram mais os seus relatórios no banco de dados, mas ficou guardado dentro das análises desse comitê da OMS, né? E 6 meses depois deles serem apresentados, foram negados. É engraçado que esses médicos, alguns deles que estavam dentro desse avião, não só sequenciaram o Covid, como conseguiram isolar. E por isso, ramificando e mitigando as cepas de acordo com a adaptação climática do sistema de temperatura e também as testagens de análises críticas e também dados de configuração duplo cego, que chamam, conseguiram identificar que a cepa já não representaria mais perigo e não tem a ver com a mitigação da cepa por causa disso daqui, e sim pelos estudos de análise que foram sequenciados, criando uma renderização de dissipação da infecciosidade das moléculas virais do vírus e assim então identificando um padrão. Se você tem um padrão de sequência, você analisa, você consegue remodificar toda a virulência desta cepa e consegue criar um contra-ataque anticorpos de resistência por algum tipo de medicamento ou coquetel farmacêutico ou de farmacologia que possa blindar e que possa resistir a esse vírus, você está praticamente isolando. E esses médicos que estão no avião, ou que estavam no avião,
7 deles foram a equipe responsável por um laboratório muito famoso no Brasil por dissolver a infecciosidade, o sistema de contágio e também a virulência dentro da cepa do Covid. Eles conseguiram no laboratório não só remontá-lo, criar o padrão de comportamento dele, sequenciá-lo e isolá-lo. Levaram esses relatórios para o OMS não aceitou. Ou seja, o que você está sugerindo então? Bom, é muito curioso que esses mesmos médicos tenham morrido hoje nesse acidente fatídico, né? Médicos que eram extremamente competentes, que eram realmente médicos que estavam lutando por uma ciência exata e não polarizada, ideológica, e de repente morrem misteriosamente. Será que vocês conseguiram chegar ao ponto que eu quero chegar? O ponto que eu queria chegar? Porque a elite global não vai mais permitir que pessoas se oponham a essas agendas ou descubram certas verdades. O problema é que provavelmente esses médicos descobriram alguma coisa a mais que está chegando, e a informação que eu quero trazer para vocês aqui é de suma importância para você conseguir ligar e montar o quebra-cabeça agora. Segundo informações, o doutor não vou falar o nome, primeiro por respeito à família e segundo por discrição, havia descoberto uma nova cepa que está para ser liberada no Brasil. Uma cepa tão mortífera e tão contagiosa que se tornaria uma quimera.